todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso discipulado Crescei. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E hoje nós vamos estar mais uma vez com os irmãos para mais uma aula do nosso discipulado. A aula de hoje é muito importante, muito boa e muito instrutiva para todos nós, para todos que estão ouvindo. Eu sou o cooperador Mateus e estarei mais uma vez ministrando a aula do nosso discipulado. A aula de hoje é uma pergunta que eu farei a todos os irmãos que estão nos ouvindo. A pergunta é: o céu existe? O céu é real? Como é o céu? Muito bem, essa é a pergunta do nosso discipulado, da aula de hoje. E para respondermos essa pergunta, nós precisamos ir para a fonte da nossa fé, para a nossa regra de fé, o livro que nós seguimos fielmente, que é a Bíblia Sagrada. Nela nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta tão importante em nossas vidas. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no seu capítulo 14. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos desse capítulo. Então nós vamos estar mostrando aos irmãos, conversando com os irmãos a respeito do céu, do futuro da igreja no céu e como é o céu que nós acreditamos, como nós acreditamos que é o céu. O Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, versículo 1, nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde quer que eu esteja, estejais vós também. Mesmo vós sabeis o caminho para onde vou e conheceis o caminho. Então esse é o texto base do nosso discipulado de hoje, que nós vamos utilizar, não só ele, como diversos outros textos, para nos responder esta pergunta: o céu existe? Nós vamos responder essa pergunta agora. Há muitas pessoas que vivem até os 70 anos, outras, pela graça de Deus, chegam aos 100. E ainda assim há pessoas que nem sequer chegam aos 30, pois Deus as recolhe antes de completarem os 30 anos. Essas pessoas acabam não tendo que responder essa grande pergunta e acabam deixando para que nós possamos estudar e, na medida do possível, compreender algumas coisas que a Bíblia nos diz a respeito do céu. Essa pergunta é: se o céu é real, se o céu existe. Para começarmos a falar do céu, nós precisamos falar a respeito do termo céu, que é empregado das palavras hebraicas e grego dessa forma, seguido assim. As palavras são Chamaim e Uranos, que são as palavras em hebraico e grego para o termo céu. O termo céu ele é utilizado de 3 maneiras ao longo da Bíblia Sagrada, 3 maneiras que nós vamos estar falando um pouco dessas formas que o termo céu é empregado. A primeira vez que o termo céu será empregado será lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, onde diz lá: no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse termo céus e terra, que é utilizado em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está se referindo ao céu físico, o céu onde os pássaros voam, onde tem as nuvens, ou até mesmo o espaço, onde estão as estrelas, os astros, os planetas. É o céu físico. A primeira forma, o primeiro termo de céu utilizado na Bíblia diz respeito ao céu físico, que nós podemos enxergar, que nós podemos ver com os nossos olhos. Então, céu, ele pode ser usado para dizer respeito ao céu físico.
o céu que nós podemos contemplar todos os dias. Porém, também o termo céu pode ser utilizado como um sinônimo de Deus, conforme nós podemos ver na parábola do filho pródigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nos versículos 18 e 21. O filho pródigo, ele fala, primeiramente no versículo 18, consigo mesmo: pequei contra o céu e contra o meu pai, contra o pai dele. Depois no versículo 21, quando ele está falando com o pai, o filho pródigo fala: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Céu, naquele versículo em específico, está se referindo a Deus, é um sinônimo de Deus. Pequei contra Deus e contra o Senhor. Então este é o céu, segundo o termo céu utilizado nas Escrituras Sagradas, é um sinônimo de Deus, se referindo a Deus. E o terceiro significado da palavra céu, dos termos que já comentamos aqui, utilizados na Bíblia, é o mais importante para nós e o foco da lição de hoje, da aula de hoje, que é o céu como a morada de Deus, o lugar onde nós iremos morar, o céu onde está o trono de Deus, o céu para o qual Jesus subiu após a sua ressurreição, onde habitam os anjos e onde no futuro muito próximo nós, que somos salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, iremos morar após sermos arrebatados. Então, meus irmãos, este é o terceiro significado do termo céu na Bíblia. Eu vou estar citando várias referências e eu aconselho aos irmãos que estejam procurando na Bíblia, eu não vou lê-las, para que os irmãos possam procurar na Bíblia os evangelhos, os livros que eu estarei citando neste momento. Começando pela oração de Jesus. A oração onde Jesus nos mostra que Deus, ele habita no céu. A oração do Pai Nosso, de Mateus capítulo 6, versículo 9. Os irmãos podem estar procurando, podem estar achando na Bíblia, onde já no começo da oração Jesus fala: Pai Nosso, que estás no céu. Então ali nós já temos algumas coisas que nós podemos observar. A primeira é que o céu é um lugar, ele existe e que ele é um lugar, e que nesse céu, que é um lugar, habita Deus, o nosso Senhor. Então na oração do Pai Nosso nós já temos esses dois detalhes que é importante prestarmos atenção. Pai Nosso que estás no céu. Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus utiliza com frequência as expressões Nosso Pai que estás no céu, ou então Meu Pai que estás no céu. Essas referências elas estão em Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 7 também, com várias referências bíblicas ali. Nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, Jesus faz muito uso dessa expressão, Meu Pai que estás no céu, Nosso Pai que está no céu, assim também nos afirmando, nos confirmando que o céu é o lugar e que nesse céu habita o nosso Deus, e que também é nesse céu que nós iremos habitar após o arrebatamento da igreja, que é o céu que Jesus está falando no capítulo 14 de João: na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai é o céu, o lugar céu. Também nós temos aqui a referência de João capítulo 3, versículos 13 e 31, que fala que Jesus veio do céu. Jesus, ele é o único que veio do céu. Nenhum de nós veio do céu, nenhum de nós desceu à terra, senão Jesus, que desceu do céu com a sua missão de nos salvar. E Jesus, ele afirma isso, que somente ele tem autoridade para falar do céu, pois ele desceu do céu e ele veio de lá. Ele desceu da direita de Deus, veio até a terra para que pudesse nos salvar. Também há outras referências. João capítulo 6, versículo 42 e 51, também vai fazer referência ao fato de Jesus ter vindo do céu. Também os anjos vêm do céu. Mateus capítulo 28, versículo 2, para entregar mensagens ou para
fazer algum trabalho ao qual Deus o designou, eles vêm do céu para fazer esses trabalhos. Já foi citado o Mateus 28, versículo 2, e também Lucas, capítulo 22, versículo 43, vai falar a respeito de onde vêm os anjos, da morada dos anjos, falando que eles vêm do céu e também voltam para o céu. Então, se os anjos vêm do céu, eles também voltam para o céu, conforme Lucas, capítulo 2, versículo 15. Os irmãos podem estar procurando, é bom que os irmãos peguem o hábito de estar procurando os textos citados na Bíblia Sagrada. E também Marcos, capítulo 3, versículo 32, vai nos dizer que os anjos vivem no céu, onde vem a Deus. Então aqui, se os anjos vivem no céu e vêm a Deus, quer dizer que Deus está no céu. É a morada de Deus, é lá que Ele está e é lá que nós iremos morar no futuro. Essa referência de os anjos verem a Deus está em Mateus capítulo 18, versículo 10. E também cumprem perfeitamente a vontade de Deus, capítulo 6 de Mateus, versículo 10. Os anjos também são chamados de exércitos de Deus, exército dos céus, conforme Lucas capítulo 2, versículo 13. E também é do céu que Cristo será revelado. Aqui nós entramos nas cartas de Paulo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículo 16, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, que foram cartas que Paulo escreveu para falar a respeito da vinda de Jesus para arrebatar a igreja, e ele fala nessas cartas explicitamente que Cristo virá do céu para arrebatar a sua igreja, para nos levar junto dele, para nos tirar da terra. Então nós temos várias referências a respeito do céu como sendo um lugar, a morada de Deus, onde nós iremos viver após o arrebatamento. E também, nós já lemos João capítulo 14, o lugar onde Jesus Cristo foi para preparar morada para cada um de nós, e também o lugar onde cada cristão deve se preparar para morar, conforme Mateus capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Ali Mateus, ele deixa claro nos seus textos, nos seus versículos que ele escreve, falando que o cristão ele deve se preparar para morar neste céu, o céu onde Deus habita, o céu para o qual Cristo irá nos arrebatar. Mateus ele está falando, Jesus está nos falando ali no Evangelho de Mateus, para que nós não ajuntemos tesouros na terra, e sim no céu, porque onde estiver o nosso tesouro estará o nosso coração. Então nós cristãos devemos nos preparar para morar no céu. Vamos falar um pouco sobre a natureza do céu agora. Nós devemos ver a natureza básica do céu como a presença de Deus, presença da qual flui todas as bênçãos de Deus. Então, o maior foco ali do céu, o que nós mais vamos ter no céu é a presença de Deus. É Deus propriamente dito, está no céu, a presença dele está em todo o céu, e nós estando no céu, a presença de Deus estando no céu, significa que vamos atingir conhecimento perfeito de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 13, versículos 9 ao versículo 12, vai estar falando sobre conhecimento de Deus, que nós só vamos atingir ao chegarmos no céu. Também iremos ver e conhecer Deus de maneira direta, conforme 1 carta de João, capítulo 3, versículo 2. Hoje em dia nós conhecemos Deus, mas não é de uma maneira direta. Nós falamos com Deus, sim, o Espírito Santo intercede por nós, para que nós possamos falar com Deus. Mas conhecer, ver a Deus, chegar perto de Deus diretamente, somente quando nós formos arrebatados, quando nós estivermos no céu, neste céu onde Deus habita, o céu real, o céu que nós iremos morar. Também
nós podemos ver que o céu é caracterizado pela remoção de todos os males, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Que males? Tristeza, dor, choro, mágoa, angústia, tudo isso não existe no céu. O céu é um lugar puro, o céu é um lugar de bênçãos espirituais para nós, então não pode haver coisas ruins no céu. Então não há males, não há coisas que hoje em dia aqui na terra nos afetam, como a tristeza. É muito comum o ser humano ficar triste, sentir raiva, sentir dor, ser afetado por coisas que o corpo corruptível, o nosso corpo de hoje, sente na terra. Porém lá, o nosso corpo é um corpo transformado. O céu é um lugar bom, o céu é um lugar de alegria. E sendo um lugar de alegria, não existe os males que nos atingem hoje em dia. Os irmãos podem estar lendo o texto citado para que comprovem a veracidade dessas palavras. Também a fonte do mal será removida, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que fala que tudo que for mal será lançado no lago de fogo e enxofre. Então não haverá mal, não haverá tentações, não haverá pecado. A fonte do mal foi lançada do céu. Não existe, não tem nada que possa nos corromper no céu, pois não há mal, há somente o bem, pois quem reina é Cristo. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então, no céu não há mal, conforme Apocalipse 20 e 10. A presença de Deus e do Cordeiro Santo e Imaculado significa que não haverá pecado ou mal de espécie alguma. Então, onde tem Deus, o pecado não pode habitar. E o céu é a morada de Deus. Isso quer dizer que no céu não há pecado. Tem até um hino que fala: no céu não entra pecado, porque no céu só se entra quem é santo, quem santificou a sua vida, quem negou os prazeres da carne para servir única e exclusivamente a Deus. Então no céu não há mal, não há pecado, há somente a presença de Deus, e é essa presença que envolve todos nós, que envolve o céu, e que estará sempre, 100%, todos os dias, a todo momento, por toda a eternidade, conosco no céu. O céu também é um lugar de grande glória. João ele nos dá uma descrição muito boa do céu, falando que as ruas são feitas de ouro, que o muro da cidade possui pedras preciosas que cercam esse muro. Isso tudo está escrito lá em Apocalipse 21, nos versículos 18 ao 21, e também no capítulo 21, versículos 23, 22 e 5, que vão falar a respeito de como é o céu. Nos dá uma descrição do céu, um lugar muito lindo, um lugar de valor inestimável, um lugar que nós só conseguimos imaginar, mas que um dia nós veremos. Também, como será a nossa vida no céu? A nossa vida no céu será igual? A nossa vida no céu será somente de adoração? Como será a nossa vida no céu? A vida no céu é dividida em 3 coisas: descanso, adoração e serviço. Esse descanso que eu acabo de citar não é uma ociosidade. Nós não vamos ser ociosos no céu. Nós vamos descansar no sentido de que nós não teremos mais tentações, nós não teremos mais a luta que nós temos hoje para nos manter na presença de Deus. Lá nós estaremos na presença de Deus constantemente. Então a luta para nos mantermos puros, para nos mantermos santos, no céu não haverá. Nós poderemos descansar das provas, das tentações, das batalhas espirituais que nós temos aqui na terra, no nosso corpo carnal. Nós não teremos lá. Por isso nós iremos descansar. Nós podemos ver textos como Hebreus capítulo 3, versículos 11 e 18, e Hebreus capítulo 4, dos versículos 9 ao 11, que fala a respeito do descanso dos hebreus ao chegarem à terra prometida e do descanso dos cristãos ao chegarem no céu. No céu se encerra
todo esse cansaço físico que nós temos, esse cansaço em que nós temos que constantemente lutar pela nossa salvação. No céu não haverá isso. A adoração. A adoração se dá ao fato de no céu não haver os males que nós temos, de no céu não haver as coisas que nós passamos aqui. Então no céu nós adoraremos plenamente a Deus. O céu é um lugar de adoração, conforme Apocalipse 21, versículo 4, é o lugar onde nós constantemente estaremos adorando a Deus, pelo fato de nós estarmos lá e de não sermos mais abatidos pelas coisas que hoje nós somos facilmente abatidos. O céu é um lugar de adoração e nós podemos ver exemplos da adoração no capítulo 19 de Apocalipse. É um capítulo que narra a vitória de Deus, as bodas do Cordeiro, onde há uma adoração muito forte, muito constante ali no livro do Apocalipse, no capítulo 19, dos versículos 1 ao versículo 8. Então o céu é um lugar de descanso e um lugar de adoração e também um lugar de serviço. Nós não seremos ociosos no céu, pelo contrário, nós serviremos a Cristo como os anjos o servem. Os irmãos podem estar consultando o capítulo 22 do Apocalipse, versículo 3, onde vai falar que nós serviremos a Cristo, que nós seremos servos de Cristo lá no céu. Nós serviremos a Deus, nós trabalharemos lá, sim. A diferença é que nós não teremos a limitação que nós temos hoje no corpo corruptível. Lá nós teremos um corpo glorificado. Então nós não nos cansaremos, nós serviremos a Deus, adoraremos e descansaremos de tudo que passamos na terra hoje em dia. Nós temos algumas ideias erradas a respeito do céu. Há pessoas que dizem que o céu ele é uma ilusão religiosa criada para colocar medo nos fiéis. Mas nós podemos ver isso na Bíblia Sagrada, que é uma mentira. Isso é uma ideia errada do céu. O céu é um lugar real. O céu existe. E nós iremos um dia morar no céu. Também há aqueles que dizem que o céu é um espaço infinito, onde os astros se movem, e isso se encaixa no primeiro termo, no significado do termo céu, o primeiro significado que nós vimos lá atrás, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que fala do céu como sendo físico. Aí se encaixa nesse segundo ponto. Mas é uma ideia errada achar que o céu se limita a isso, pois nós já verificamos, já vimos que o céu ele é um lugar onde nós seremos transformados, nosso corpo será transformado, nós viveremos com Deus, nós moraremos no céu, Cristo foi preparar um lugar para nós. Então são ideias erradas que infelizmente acabaram se propagando ao longo do tempo, mas que nós estamos esclarecendo aos irmãos que a nossa ideia de céu é sim o céu onde nós iremos morar com Cristo na glória eternamente. Nós podemos saber se o céu existe verdadeiramente? Com certeza sim, meus irmãos. Os ensinos bíblicos acerca do céu revelam a vontade de Deus para os homens. Descreve o céu como um lugar real. Não é um lugar fictício, não é um lugar imaginário, é um lugar real, um lugar que realmente existe. Nós temos testemunhos de que o céu existe diante de nós. Sendo o primeiro deles, o do próprio Senhor Jesus. Ele disse que ele veio do céu. Já falamos disso lá no começo. Ele veio do céu. Isso comprova que o céu realmente é um lugar real. Então Jesus é o único que tem autoridade para falar plenamente do céu, pois é o único que veio do céu para nós, para a terra. Então é o único que tem autoridade para falar. Jesus afirma em João 3,13: ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Então nós temos essa referência bíblica, bem como João 6,38: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus está falando que desceu do céu. João capítulo 6, versículo 51,
Jesus também fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. 3 referências que comprovam que Jesus desceu do céu. Jesus é a primeira testemunha do céu. O primeiro que viu o céu e desceu do céu para contar, para falar do céu. O céu, então, é um lugar real, pois o próprio Jesus Cristo o disse. E Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. O segundo testemunho vem do apóstolo Paulo, que antes fora um perseguidor da igreja, até se converter. No capítulo 9 de Atos, fala da conversão de Saulo, que muda o seu nome para Paulo. Então, ele começa a pregar, a evangelizar em diversos locais, até que Deus lhe dá uma visão do céu. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, está falando a respeito disso. Logo nos primeiros versículos, Paulo usa de terceira pessoa, tentando não se identificar, mas ele fala: conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Esse terceiro céu é a morada de Deus, onde está o trono de Deus. Foi esse céu ao qual Paulo foi arrebatado em espírito, e ele disse que viu coisas inefáveis, que não é lícito falar aos homens naquele momento. Porém, teve um outro apóstolo que falou o que ele viu no céu. Mas Paulo achou por bem não falar o que ele viu, mas foi arrebatado ao terceiro céu. Ele viu como é o céu, ele viu tudo que tem lá no céu e deu testemunho disso em suas cartas, em suas epístolas. Então, Paulo de Tarso é também uma testemunha que viu o céu, um homem que viu o céu e chamou o céu de paraíso. Ele, então, chamando o céu de paraíso, já nos dá a ideia de que o céu é um lugar lindo, maravilhoso. O terceiro homem que viu o céu foi João, o apóstolo João, um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos de Jesus, que andou com Jesus durante seu ministério e por volta do ano 98 depois de Cristo foi preso pelo imperador romano e levado à ilha de Patmos. E lá em Patmos Deus deu visões para João, visões do céu e de eventos que ainda irão se cumprir aqui na terra e também no céu. João, ele viu o céu como Paulo viu, mas ele pôde descrever o céu. Ele pôde contar como é o céu. Ele descreveu suas ruas, suas casas, seu muro, descreveu o trono de Deus. Ele falou do céu abertamente nas suas cartas às igrejas da Ásia. Então João também é uma testemunha do céu, de um homem que viu o céu, que conseguiu enxergar o céu e que assim ele descreveu para nós o céu. Então nós temos esses 3 homens, sendo um o nosso Senhor Jesus, o outro o apóstolo Paulo e o último o apóstolo João. 3 homens que tiveram a honra de ver o céu antes de morrerem, de serem levados pelo Senhor. Então, meus irmãos, nós temos aqui muitas evidências de que o céu é real, de que o céu existe. E eu quero que os irmãos, na medida do possível, estejam estudando mais sobre o assunto. Qualquer dúvida que vier a surgir aos irmãos, podem estar perguntando tanto para mim quanto para o evangelista Emanuel. Nós estaremos respondendo a todas as dúvidas, mas os irmãos podem entender que o céu é um lugar real. O céu é um lugar que existe, é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso, é onde está o nosso Deus e é um dia lá que nós iremos morar juntamente com Ele, e esse dia está muito próximo para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Estamos chegando ao fim de mais uma aula, espero que os irmãos tenham compreendido. O que não compreenderam, estamos aqui à disposição, mas nós nos vemos nas próximas aulas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.